Oi, nenéns! Tudo bem, meus amores? Olha eu aqui de novo! Vim novamente fazer um vídeo pra vocês mais reflexivo, mais íntimo, contando um pouquinho mais pra vocês sobre mim, sobre a minha vida. Acho que se eu compartilho minhas experiências, minhas coisas, ajuda muito vocês, e eu fiquei muito feliz, muito grata que eu possa ter tocado um pouquinho o coração de cada um de vocês que estão aqui comigo me acompanhando sempre. E hoje vai ser um vídeo bastante delicado, assim, porque eu vou contar um pouquinho sobre a minha infância e minha adolescência. Foi uma das fases mais difíceis, assim, acho que não só pra mim, mas acho que pra muitas pessoas que são um pouco diferentes ou se destacam mais. Eu vou contar pra vocês como a minha infância e a minha adolescência foi uma série de traumas, uma série de decepções. Eu tive que amadurecer muito rápido por conta de várias coisas. Então eu vou contar um pouquinho pra vocês, um pouquinho da minha vida, resumidamente. Vem junto comigo que eu vou te contar. Bom, mulher, então eu vou começar te contando da minha infância. Eu era uma criança muito sapeca, assim, eu era bastante ativa, eu gostava de comer muito, 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 até hoje, né, eu gosto de comer. Eu era uma criança que amava comer, assim, eu trocava tudo por comida. E isso se refletiu, né, no meu corpo. Era bastante gordinha, assim, eu era bem cheinha até uns 10 anos, 10, 11 anos, porque eu comia bastante mesmo e eu não tinha fim, assim. Eu comia toda hora, eu comia bolacha. E só aquelas porcarias de criança, né? Como eu já contei pra vocês em outro vídeo meu, eu sou gaga, tipo, nasci muito gaga. Hoje, graças a Deus, amenizou muito, assim, já posso dizer uns 90%. Mas, como eu já falei, a gagueira não tem cura, então, assim, ela sempre foi presente na minha vida. E na infância, ela foi muito presente. Naquela época, ainda, a gente não tinha condição de pagar fonoaudiólogo pra mim. Eu fui, acho que em umas 2 sessões só, quando eu era pequena. E era isso que tinha pra aquela época. Eu não sabia como lidar com isso, né? Porque eu já era cheinha, eu já sofri um certo bullying por ser gordinha naquela época, né, quando eu era criança, e por ser gaga. Aí todo mundo ficava tirando sarro por conta dessas duas coisas que eu tinha. Eu tinha bastante vergonha, assim, do meu corpo, da minha fala, então eu, tipo, comecei a me comunicar menos, porque eu sabia que se eu falasse alguma coisa, iriam começar a tirar sarro de mim. E eu até esqueci de falar no começo do vídeo, vai ser bastante difícil nesse vídeo eu não me emocionar, porque, né, eu já sou manteiga derretida e falando sobre essas coisas ainda. Então, assim, eu sofri bastante e a gagueira sempre me impediu muito de fazer várias coisas na minha vida. Parecia que eu não era uma boa pessoa, porque eu não encaixava dentro dos padrões das outras pessoas. Isso era muito motivo pra bullying e tiração de sarro. Eu comecei a fazer hipismo e foi um refúgio, assim, na minha vida. Eu amo até hoje, se eu pudesse, eu continuaria, porque era um momento de paz, assim, e tranquilidade que eu tinha naquela época, que eu ia pro Aras e eu ficava o dia inteiro lá com os cavalos e montar também me ajudou muito na perda de peso, porque eu não ficava só dentro de casa comendo e tal, então eu ia pro Aras, eu me distraía, corria, brincava. Isso pro meu corpo foi muito bom, porque eu tava numa época de crescimento, então eu fui crescendo e perdendo peso. Aí eu fui querendo começar a tentar falar direito, e por mais difícil que fosse, eu tentava meio que montar um personagem pros outros, porque eu percebia que se eu fizesse alguma outra voz, alguma outra entonação, assim, quando eu falasse, eu não ficava tão gaga. Esse era o meu escape, assim, pra conseguir ter amigos, pra conseguir falar com os outros, porque eu tinha muita vergonha de falar pros outros que eu era gaga. Eu me sentia, tipo, inferior, assim. Por que você fala assim? Por que você repete as sílabas? Por que você não consegue falar uma frase inteira sem repetir sílaba? Até hoje eu convivo com essas memórias e é muito difícil. As pessoas, elas não aceitam que você seja diferente. Os meus avós eram gagos, então eu acho que ser gaga também pode ser de uma ordem genética. Não sei, ninguém afirma, mas eu acho que sim. O meu irmão nasceu gago também, então é tudo uma questão ali da família, então eu não sei. E eu montei esse personagem e falei, cara, agora ou nunca, entendeu? E tava dando certo. Eu, quando eu tinha uns 13 anos, assim, eu já tinha bastante corpo pra minha idade. Já tinha peito, já tinha lá. E eu comecei a ficar meio que popularzinha na minha escola.
E isso hoje eu vejo o quanto foi ruim pra mim, assim, se eu pudesse, eu queria ser invisível. Como vocês já sabem, eu desde sempre gostei de me arrumar, de me maquiar. Chegou nessa fase dos 13, 14 anos, eu perdi bastante peso. Eu só queria ficar andando de barriga de fora, eu só queria, sabe? Aí eu comecei a ficar falada no colégio porque eu tinha corpo. E eu, nessa época dos 13 anos, achava que tinha várias amigas. Só que não, né? E eu confiava plenamente nelas. O meu nome parava na boca de todo mundo, acho que do colégio. Ah, você conhece a Paola Ribas? E foi muito horrível pra mim, assim, porque eu passava, todo mundo ficava olhando, passava e todo mundo ficava cochichando. E, cara, isso é a pior sensação da vida. Eu, naquela época dos 13 anos, confesso pra vocês de coração aberto, eu fiquei com vários piazinhos, assim, juro. Não sei quantos piás eu fiquei, assim, com 13, 14 anos. Peguei vários. Mas naquela época, eu, tipo, era só beijinho. Só que, como as pessoas, vocês já conhecem, são muito maldosas. Quando eu fiz 15 anos, eu fui pra uma excursão pra Disney, né? Eu e várias outras pessoas junto. Nessa época, eu tava ficando com um piá, que era da minha escola, enfim. E eu fiquei com outro lá na viagem. Bem piriguete eu, né? Pois é. Mas fiquei. Dei uns beijinhos no piá e era isso. Tinha festinha. E, cara, começaram a espalhar que eu tinha dado pro piá, que eu fui pro quarto com o piá. Tipo, coisas que nem passavam pela minha cabeça. Tipo, eu tinha nojo de pensar nessas coisas naquela época. Eu tinha nojo, não sei. Isso me deixou muito mal. Eu não queria mais sair de casa, eu não queria mais fazer nada, porque todo mundo achava que eu tinha feito coisas que eu não fiz. E eu falava assim, por que eu? Sabe? Tipo, eu não entendo. E quando eu voltei dessa viagem, eu lembro até hoje, quando eu voltei, assim, exemplo, eu voltei num sábado, quando eu voltei pro colégio numa segunda-feira, eu lembro exatamente como se fosse hoje, assim, eu cheguei, assim, no corredor, tipo, todo mundo meio que me olhou, assim, e começou a falar sobre mim, e eu só queria morrer naquela hora ali. Eu falei, cara, o que estão inventando de mim? Por que todo mundo tá falando de mim? E daí isso começou a me dar uma série de depressão, assim, de coisas. Não sei se era depressão realmente, sabe? Mas eu não tinha mais vontade de fazer nada. Eu não queria mais ir pra aula. Eu me sentia envergonhada. Fazia um fake pra mim daquele Orkut falando que eu era vadia. Ai, cara, foi muito difícil. Eu não queria compartilhar com ninguém, nem com a minha mãe, nem com meu pai, porque eu tinha vergonha. E daí eu ficava com medo que as próximas pessoas que viessem a ficar comigo ou que tivessem vergonha disso, que estavam inventando de mim e que eu sabia que não era real, entendeu? Porque as pessoas são tão maldosas quando a gente é adolescente. Eu tinha muita vergonha do que as pessoas pudessem a pensar de mim, assim. Hoje eu sou muito mais madura e penso, cara, eu naquela época tinha que pensar, tipo, foda-se, se a pessoa gosta realmente de mim, ela vai gostar do jeito que eu sou. Mas naquela época eu era muito insegura, assim. E eu tinha muito medo de falar com as outras pessoas. E o que mais me pegou nessa fase dos 13, 14, 15 anos, que eu achava que eu tinha uma melhor amiga, assim. E isso me machuca até hoje, assim, porque eu não sei vocês, mas eu me dou muito pras pessoas. Quando eu gosto de uma pessoa, eu me dou 100%, assim. Nessa época dos 13, 14 anos, eu tinha uma amiga desde sei lá, acho que dos 11 anos, assim, que a gente fazia tudo juntas, assim, ela dormia aqui em casa, eu dormia na casa dela. Pra vocês terem noção, ela chegou ao ponto de chamar a minha mãe de mãe. Ficou amigas por muitos anos, assim. E nessa fase que me pegou mesmo, dessa falação de ter má fama por uma coisa que eu nem fiz, eu esperava que pelo menos ela ficasse do meu lado. Tipo assim, todo mundo poderia ter virado as costas pra mim. Mas não, cara, ela foi traíra junto, entendeu? Quando todo mundo me virou as costas, ela também virou. Cara, isso pra mim foi a pior decepção da minha vida. Eu acho que isso foi o que me machucou mais, assim, durante a minha adolescência inteira. Eu achava que eu tinha uma amiga e eu não tinha, entendeu? Então, todo mundo me virou as costas e eu falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida agora? Porque eu me senti um lixo, assim. A minha mãe foi super parceira, eu contei pra ela tudo o que tinha acontecido. Meu pai hoje nem imagina por que eu troquei de colégio. Ele falava, por que você tem que trocar de colégio? O que você fez? Nanana. E daí eu troquei. E daí, Deus é muito maravilhoso. E foi nesse colégio que eu conheci o Felipe. E que nós estamos juntos até hoje.
E ele, naquela época, ele me aceitou exatamente do jeito que eu era naquela época. Com aquela má fama, uma coisa que nem existiu. E ele me amparou, assim, sabe? Ele foi meu porto seguro naquela época. Eu só não queria nunca mais voltar pra aquele colégio, porque eu tinha lembranças muito ruins de bullying, de coisas que aconteceram comigo. E eu só queria apagar tudo da minha mente naquela época. E fingir que nada daquilo tinha acontecido realmente, sabe? Mas com o tempo as coisas foram ficando melhor. Então assim, o Felipe foi tudo na minha vida mesmo naquela época. Mas o que eu quero falar assim pra vocês é que a gente cresce e a gente amadurece muito quando a gente sofre durante essa fase de adolescência e tal, porque as pessoas são muito más. A gente tem que conviver com pessoas falsas, com pessoas que a gente acha que são nossas amigas e na verdade não são. Um outro fato também que eu queria compartilhar com vocês sobre quando eu era mais acima do peso, todo mundo ficava falando do meu braço, que meu braço era fortinho. E realmente o meu braço perto das outras pessoas, ele é um braço consideravelmente grande, entendeu? Por quê? Porque o braço da minha avó é assim, o braço da minha mãe é assim, e meu braço não poderia vir diferente, entendeu? O meu braço é aquele típico braço que você emagrece tudo e o braço fica, entendeu? Você pode emagrecer 10 quilos que o braço vai ficar. Mas até então eu não me incomodava muito com ele, eu vinha me incomodar depois que as pessoas ficavam apontando o dedo, falando, nossa, você tem braço de polenteira, você tem o braço muito gordo, o seu braço é quase do tamanho da sua coxa. E isso veio a me incomodar cada vez mais, assim, uma perturbação. E eu comecei a ficar com muita vergonha. Chegou a um ponto que eu não queria mais colocar blusas de manguinha curta, de alça. Eu só tinha blusas de manga longa. Podia estar um calor, assim, de tipo 30 graus, que eu não colocava blusa de manga curta. E isso me machucou muito, assim, sabe? Porque eu não precisava. Como eu já falei, as pessoas são más. E depois, na fase dos meus 17 anos, eu acho, por aí, que eu tava no terceirão, eu ganhei muito peso mesmo, muito peso mesmo. Eu acho que foi a época que eu mais me vi gordinha, assim. E daí nessa época também, eu já tava com aquela frustração e medo de conhecer pessoas que me conheciam naquela época, que fizeram eu ter uma má fama, que fizeram essas coisas ruins passarem na minha vida. Então assim, todo aquele inferno que eu vivia quando eu era criança, tava voltando de novo na minha vida. Eu fugia de várias coisas, assim, sabe? Tem estudo em grupo, eu não ia. Tem que fazer trabalho na casa de fulano, eu não ia, entendeu? Eu preferia ficar na minha. Eu tinha medo de me aproximar das outras pessoas. E isso me acompanha um pouco até hoje. Eu tenho medo de ter amigas. Eu tenho medo, porque eu acho que todas as pessoas vão ser comigo exatamente como eram antes. A gente conhece muito das pessoas, a essência das pessoas desde cedo. E isso a gente leva pra nossa vida. No fundo, eu ainda acredito que existam pessoas boas, que existam pessoas verdadeiras, pessoas amigas. Mas eu confesso, assim, que eu vivi a minha adolescência quase que todinha sem amigas depois dessa decepção que eu tive, dessas coisas ruins que passaram na minha vida. Eu cresci, assim, sem amigas. Eu tinha só a minha mãe mesmo, que ela conseguiu suprir toda essa falta de amigas que eu tinha. Sempre contei tudo pra ela, foi 10, assim. Não deixe as pessoas pisarem em você. Se você tá nessa fase, não deixe os outros apontarem o dedo, não deixe os outros tirarem sarro de você. Hoje eu consigo me enxergar e ver que esses fatos só serviram pra me deixar mais forte, sabe? Fizeram eu me tornar a pessoa que eu sou hoje. Eu não me abalo por coisas muito pequenas, sabe? Porque isso tudo me serviu muito de lição, assim. Eu tive que aprender com essas coisas muito rápido. Mas se eu pudesse aconselhar vocês também, tome muito cuidado com amigas, amizades, pessoas, sabe? Que você acha que gostam de você, mas no fundo, tipo, tão cagando e andando e só querem teu mal. Então é isso. Eu acho que vocês conseguiram conhecer ainda um pouquinho mais sobre mim nesse vídeo, né? Mas então é isso, mulher. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, tá? Se você gostou aqui do vídeo, dá like aqui pra mim, se inscreva no meu canal e comente aqui embaixo do vídeo também. E se vocês gostam de vídeos assim mais íntimos e que eu dou conselhos pra vocês, enfim, tá bom? E ativa o sininho pra receber todos os meus vídeos.